amores! Vem que vem pra mais um vídeo. Tudo certo na Bahia e tudo maravilhindo com esse Veda. Eu já acordo sorrindo, gente, imaginando de encontrar com vocês. E já gostaria de antemão agradecer pelo carinho, pela empolgação. Eu tô sentindo, sabe? Eu tô sentindo que vocês estão aqui, que vocês estão juntos. Olha, amando todas as interações de vocês. Muito obrigada. E se não for pedir muito, gostaria que vocês compartilhassem os vídeos desse mês de dezembro, que vocês interagissem em todos eles, porque o comentário de vocês pra mim significa muito. E se não tá inscrita, já se inscreve, tá? Porque isso é muito importante. Agora sim, vamos ao tema do vídeo. Eu resolvi falar um pouquinho sobre algo de não muito bom que aconteceu comigo nos últimos meses, né? Mais precisamente em setembro. Eu descobri um óbito embrionário junto com a gravidez, tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Foi tudo bem louco, inclusive é confuso até pra mim. Então eu senti que faltava esse momento de eu esclarecer um pouco com vocês também, porque assim, se tava confuso até pra mim, imagine pra vocês, que às vezes não tem tempo de estar ali todo dia em rede social. E apesar de eu ter esclarecido algumas coisas nos meus stories, né, lá no Instagram, no @ThaisValber, história é uma coisa que some com 24 horas, então acabou, passou. Era bom a gente vir aqui no YouTube bater esse papo, deixar registrado pra que fique tudo certo, né? Foi aí que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, pra que vocês mandassem perguntas, né, relacionada a esse meu aborto, na verdade uma morte embrionária, e logo após o AMIO, que foi um procedimento que eu fiz que se chama aspiração intrauterina, tá bom? Eu já vou começar com as perguntas, porque aí a gente já vai conversando e não fica muito de blá blá blá, né? A primeira pergunta foi da Tamires Barbosa 330. Eu achei legal, porque assim, já vai direto no ponto inicial. Ela pergunta: você perdeu algum bebê? Estava grávida? Não sabia. Foi o que eu falei pra vocês. Muita gente, de certo, pegou o bonde andando, nem entendeu direito, ou então nem ficou sabendo. Eu não planejei ficar grávida, gente. O seguinte é esse: eu tive uma tromboflebite. Do final do ano passado pra início desse ano eu descobri, né, essa tromboflebite. E aí eu comecei um tratamento pra tentar dissolver esse coágulo, né, que é quase uma trombose, mas não é. E aí eu comecei um tratamento pra tentar dissolver esse coágulo e evitar a cirurgia. De imediato, o médico, né, já foi logo me falando: olha, o provável motivo da sua tromboflebite é o longo período de anos que você fez uso do anticoncepcional. Então assim, vamos interromper, pelo menos durante esse processo aí de tratamento, de tentar dissolver o trombo, né, a tromboflebite. O ideal é que você suspenda o uso do anticoncepcional. Então, o que aconteceu ali mais ou menos por volta de abril, maio, por ali? Eu interrompi o uso do anticoncepcional, né, que era o que tava me matando, vamos dizer assim, porque uma trombose venosa é algo muito grave, e a tromboflebite não deixa de ser primo perto ali, né? Então, assim, cortei o uso do anticoncepcional e comecei o tratamento, né, de um anticoagulante, que é um remédio realmente pra tentar dissolver. Nisso, o que aconteceu? Eu comecei a fazer tabelinha, né, gente? Comecei a fazer tabelinha e tal, todo mundo me falou, inclusive uma amiga minha, a Isabel, sempre fez, ela falou que a vida toda deu certo. Fiz a tabelinha, beleza. Só que aí, no mês de julho e agosto, a minha menstruação não desceu. E aí eu fiquei logo pensando: ué, será que eu tô grávida? Fui lá, fiz o teste de farmácia, negativo. Passou mais uns 10 dias, nada da menstruação vinha, eu falei: eu vou fazer um exame de sangue. Fiz o exame de sangue, negativo. Aí eu pensei: pronto, lascou, né? Eu devo estar com um problema pior, deve ser uma doença, deve ser alguma coisa, meu Deus do céu, deixa eu correr e fazer uma endovaginal, aquele negócio, aquela ultrassom invasiva, sabe? Então, aí fui fazer essa ultrassom no mês de setembro. E foi aí, nesse dia aí, início do mês de setembro, que eu descobri, ao mesmo tempo, que eu estava grávida, sim, apesar dos dois exames ter dado negativo, mas que, porém, todavia, entretanto, o embrião estava morto na minha barriga. Ele não tinha batimento, não tinha nada e não tinha evoluído para um embrião saudável. Então assim, foi uma bomba, né? Porque eu não esperava estar grávida, primeiro ponto. Segundo ponto, como assim eu estava grávida e ao mesmo tempo não estou mais, eu não vou ter o bebê? Então tipo assim, foi um misto de coisas na minha cabeça e eu até falei nos stories chorando, eu tava realmente muito emocionada, porque você faz aquele exame, você vê a foto, né, da ultrassom do bebê e aí toda aquela questão, você parece que o instinto de mãe nasce com você ali, né? A partir do momento que você sabe da notícia, parece que você vira mãe, novamente. Então, por mais que não tenha sido planejado, eu sofri uma espécie de perda emocional, sabe? E foi bem intenso, assim. E ao mesmo tempo que eu sofri essa perda emocional de ter perdido um bebê, eu tinha um problema, né? Que eu tinha algo que poderia me causar uma infecção uterina e que eu tinha que, o mais rápido possível, resolver. Ou fazer uma curetagem, não sei, sabe? Eu tava com um problema na minha mão. Então foi o que aconteceu. A próxima pergunta é da Luciana.f4. Ela pergunta: você teve aborto?
aborto? Então, eu não tive o aborto. Por quê? Porque o aborto, ele ocorre naturalmente, né? O seu próprio corpo acaba expelindo aquele órgão aquele ser que ele julga como estranho, já que não era mais bebê, né? Era um embrião morto, poderia gerar infecção. Mas assim, o meu corpo não expeliu. Eu esperei alguns dias, inclusive recorri a métodos naturais, uma tal de água inglesa. Tomei água inglesa, tomei alguns chás amargos que a Sandra, que mora aqui comigo, trouxe, mas também não adiantou, gente. Meu corpo, ele não conseguiu fazer o processo todo sozinho, então não houve o aborto, mas houve a morte embrionária. Então, não sei se serve, sei lá. A próxima pergunta é de Ariel_C4T. Thaís, você achou que o procedimento AMIL foi menos invasivo do que se tivesse feito curetagem? Gente, por incrível que pareça, muito menos invasivo, eu imagino. Eu nunca fiz curetagem, mas eu morria de medo de fazer curetagem e foi por isso que eu também sofri demais com toda essa notícia, com essa bomba que caiu na minha vida em setembro, porque eu não queria fazer curetagem. Eu já vi relatos de curetagem de pessoas terem problema na bexiga, infecção urinária, raspou demais as paredes do útero, isso pode ocasionar uma série de problemas depois pra mulher. Então eu não queria, eu bati o pé que não queria. E foi aí que me indicaram a AMIL, que eu achava que tipo assim, capaz, deve ser a mesma coisa, não deve ter tanta diferença. E eu fui cheia de pedras na mão pra fazer essa AMIL, sabe? Achando que eu ia sofrer horrores, assim. Eu chorei muito antes de fazer, mas por incrível que pareça, foi o procedimento mais simples que eu já fiz, assim, e eu já vi na minha vida. Eu entrei no dia, saí no mesmo dia, eles me deram um sedativo, não é anestesia, nada disso, tá? É sedativo mesmo. Você dorme, quando você acorda já tá tudo ok, seu útero já tá todo limpo e não senti dor. Pra vocês terem noção do que eu tô falando pra vocês, eu fiz numa segunda-feira, na quarta-feira eu estava pedalando. 2 dias depois eu estava pedalando, eu pedalei 12 quilômetros. Claro, assim, tudo com a consulta da profissional, né? Eu fui perguntando o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, e de acordo com a própria, que foi a doutora Grácia, aqui de Serrinha, todo mundo deve conhecer, uma profissional muito boa, me surpreendi com o nível de profissional dela, e ela disse, é muito do organismo de cada um, você tem que se conhecer, você tem que respeitar o seu limite, se doer você não faz, se não doer você vai. Ela falou que era um procedimento super simples, que não tinha perigo nenhum, não precisava dessa coisa de repouso extremo absoluto, que era um procedimento muito simples. E realmente, amores, assim, já tem 3 meses que eu fiz, nunca senti nada. Se eu disser pra vocês que eu senti qualquer coisa, eu tô mentindo. Até quando eu fico menstruada, eu sinto mais dor do que o meu pós-cirúrgico do AMIL. Quer dizer, não é nem cirúrgico, eu acho que nem é uma cirurgia isso, gente. Então, assim, se vocês estiverem pensando em fazer, precisando fazer, não tenham medo. Pra mim, foi uma coisa muito tranquilinha. Parecia um exame endovaginal. Eu dormi, acordei, pronto, puf. Fui pra casa no mesmo dia, não senti dor nenhuma. Tomei alguns medicamentos, né? Talvez os medicamentos me ajudou a não ter dor, mas é muito tranquilo. Na verdade, é como se fosse um embolo que aspira o que tá dentro do seu útero. Ela faz um pequeno furo, né? Pra esse embolo entrar e aí aspira, suga mesmo o que tá lá dentro e pronto, né? Muito tranquilo. Sharon Haida, pretende fazer a laqueadura ou ter engravidado novamente te deixou com vontade de ter outro bebê? Não, eu fiquei com mais medo, na verdade, de ter outro bebê. Eu ainda tinha um pouco de dúvida se eu teria o terceiro ou não, mas assim, ter engravidado sem querer novamente me fez perceber que existem muitas coisas que podem dar errado numa gravidez. E a própria médica me falou que hoje em dia é muito mais comum do que se imagina essa coisa do aborto espontâneo, sabe? Da morte embrionária. Porque essa vida moderna da mulher de hoje tem gerado muitos malefícios, né? Muitas consequências. Ela me falou, inclusive, gente, que até as nossas maquiagens, tem algumas substâncias na maquiagem que provocam aborto, sabe? Então, assim, é surreal. Eu fiquei super assustada. Alimentação, sabe? Cosméticos, um monte de coisa, parabenos, que hoje em dia tudo tem parabeno, essas substâncias todas industrializadas, elas acabam entrando no nosso organismo e gerando todo um processo que hoje em dia o número de abortos, ele é muito maior, significativamente assim maior, do que há 10, 20 anos atrás. Então isso me assustou, isso me fez, opa, calma, eu tive 2 crianças sadias já, saudáveis, então é melhor parar por aqui, sabe? É melhor eu ficar na minha, né? Deixa quieto. E sobre a laqueadura, né, aquela pergunta também, pretende fazer laqueadura? Não. Eu andei ouvindo os 2 lados, de quem já fez.
de profissionais também que fazem, o que pode acontecer de ruim e o que não pode, e coloquei tudo na balança e decidi que laqueadura eu não vou fazer. A Correia 18VA. Tá, e será que o aborto não ocorreu por conta das coisas que você toma, os chás, os comprimidos e tal? Eu até pensei nisso, gente, só que assim, existem tantas causas prováveis, é como eu acabei de falar pra vocês, a própria alimentação de hoje em dia, os produtos que a gente usa na pele, e o medicamento que eu tava tomando era muito forte pra dissolver a tromboflebite, né, o coágulozinho de sangue que eu tava atrás do joelho. Esse medicamento, por si só, que eu já tava fazendo uso durante esse processo de engravidar sem querer, ele já era o suficiente pra gerar esse óbito embrionário, entendeu? Então assim, provavelmente foi esse medicamento, mas assim, afirmar com todas as letras a gente não sabe. O que eu sei é que as coisas que eu tomo, em sua grande maioria, 90%, são 100% naturais. Então, tipo assim, acho muito pouco provável. A Natiele Queiroz, antes da aspiração com a Mil, introduziu medicamento em você para a maturação do útero? Você sentiu dor? Nath, não introduziram nada. Ela disse que não era necessário. Não sei se era no meu caso que não era necessário ou se hoje em dia não é mais necessário. E não introduziram nada em mim, não. A única coisa foi sedação mesmo, via respiração e veia, né? Injetaram alguma coisa e aí eu dormi e pronto. Nada de dor. Nada de dor, Nath, nada de dor, mulher. Tranquilo. Underline Cia Oficial. Você não desconfiava que estava grávida? Ficou triste? Eu não desconfiei que estava grávida, assim, logo de cara, porque primeiro eu fiz o exame de farmácia e deu negativo, né? E depois eu fiz o exame de sangue e também deu negativo. Então, assim, não tinha como. Eu também não tinha sintomas nenhum, gente. Isso eu também achei muito estranho, sabe? Foi uma gestação que parece que desde o início não era pra ser, porque as últimas duas gestações minhas, da Luna e da Bela, eu tinha muito sono, eu tinha muita indisposição, meus pés incharam logo desde o início, e essa, nada disso, sabe? Nada de diferente, assim. Não tinha como eu saber, não. E se eu fiquei triste? Fiquei, porque vira e mexe eu fico imaginando, já pensou se eu tivesse grávida mesmo? Já pensou se tivesse dado certo? Então, assim, às vezes a gente fica com aquele negócio, né, de imaginar como seria e dá um pouquinho de tristeza. A underline Maísa faz uma pergunta que é muito interessante e que, nossa, é incrível. Ela pergunta: você se sentiu culpada, mesmo sabendo que a culpa não foi sua? Sim, eu me senti muito culpada. É impressionante como a gente se culpa por conta dessa coisa que eu falei pra vocês, que vem logo um instinto materno e parece que você já é mãe, você é uma leoa e você quer brigar pelaquilo. E ao mesmo tempo você se culpa, o que foi que eu fiz de errado, por que isso não foi pra frente, por que Deus não permitiu, ai meu Deus, a culpa é minha, o que houve, sabe? Teve esse processo assim, uns 3 dias eu fiquei muito mal, uns 3 dias eu só chorava, eu ficava só no meu cantinho assim, mais quieta, isolada. Mas aí eu entendi que existem males que vêm para bem, provavelmente era uma coisa que se evoluísse, não evoluiria naturalmente, poderia nascer uma criança com alguns problemas de saúde, que fosse sofrer aqui na Terra, então melhor que fosse dessa forma, né? E pra fechar, a gente tem aqui a pergunta da Andrea, né? Andrea e esse sobrenome maravilhoso que infelizmente eu não tenho capacidades para pronunciar. Oi, Thay, você chegou a comentar alguma coisa sobre o aborto com as meninas? Beijos. Então, Andrea, isso foi muito difícil, porque assim, a Bela não, né, gente? Que na época tava com 2 anos, fez 3 agora. A Bela dificilmente percebeu. Mas a Luna, que é a minha mais velha, que tá com 9 anos, ela é uma criança muito sensível. E ela percebe as coisas no ar. A Luna, ela é uma menina muito evoluída. E ela percebeu de cara que tinha alguma coisa errado, sabe? Ela percebeu e aí ela foi pegando uma coisa ali, outra aqui, que eu meio que comentava com o pai dela, né, meu amor? Ou que eu comentava com a Sandra, que trabalha com a gente. Acho que ela foi juntando um mais um. Eu nunca cheguei pra falar, tipo assim, olho no olho, filha, aconteceu isso. Mas ela pegou uma coisa ou outra e aí ela do nada veio e me perguntou: mamãe, você ia ter um bebê, né? Aí eu falei: sim, filha, ia ter, mas não deu certo, Deus sabe o que faz. E aí encerramos o assunto. Mas ela sentiu bastante, eu percebi que assim como eu, ela também ficou triste, né? Porque não adianta, isso contagia quem tá por perto, assim. Amores, acho que tá tudo ok, tá tudo esclarecido, né? Eu acabei escolhendo perguntas que eu percebi que se repetiam, ou mesmo que eram coisas muito pertinentes que eu tinha que trazer mesmo pra quem quer saber mais sobre o assunto. Mas se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu vou dar um jeitinho de responder pra vocês. Tá tudo bem já. Eu agora vou seguir mesmo com esse plano de ficar com as minhas 2 meninas e tô estudando métodos contraceptivos alternativos ao anticoncepcional, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui, tchau!